de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar, porque quem padeceu numa cruz, muito em breve com glória virá. Muito em breve com glória virá. Muito em breve com glória virá. A paz do Senhor, nós estamos voltando aqui com mais um bloco do programa, onde nós vamos falar sobre as experiências que cada um teve. E no primeiro bloco nós falamos sobre os desafios. Tá o link aí na descrição, você pode acessar. É bom você acompanhar, nós vamos ter mais um. E nesse bloco nós estamos falando sobre as experiências que nós adquirimos, sejam elas pessoais ou em grupo, né? Eu queria que o pastor Francisco iniciasse esse comentário sobre a experiência. Ok. Aquela frase, né, pastor Cláudio, na crise, quando somos desafiados, a gente se reinventa, né? Então, diante desse contexto de isolamento, na posição nossa de pastor, todos nós pastores, nós tivemos que atender a igreja. Eu, na função de superintendente, por exemplo, dando aqui um exemplo pessoal, tive que gravar muitos vídeos, tanto no programa Caos, como para os grupos oficiais da convenção, como por Facebook. E, diante dessa demanda toda, a gente foi se familiarizando com as câmeras, que no início a gente tinha todo um acanhamento, né? Não gostava nem de se ouvir também. E a gente vai acostumando. Porque dá um trabalho essas coisas também. Muito. Dá muito trabalho fazer isso. E diante de toda a minha limitação, eu recorri ao meu camarada aqui, meu amigo Jefferson, me deu muitas dicas. A minha filha, a Flávia, também me ajudou muito. E eu gravei muitos vídeos, gravei áudios, podcast, né? Eu tentei de tudo, cara. Então, eu posso dizer hoje que eu estou mais à vontade diante das câmeras, O né? senhor tem até um canal no YouTube, né? Então, esse é o clímax. Tem um canal no YouTube e cada dia... E uma coisa interessante, né? Não só a região tem tido experiências maravilhosas com relação às redes sociais, com relação, né, ao YouTube, as câmeras, mas também as igrejas locais. Hoje você vem pregar aqui em Mesquita, o culto é transmitido, né? Você vai pregar em Austin, é transmitido. Então a igreja, ela foi forçada. Eu acho que é isso mesmo, né? O processo ele foi acelerado com relação a gente ter uma igreja equipada, né, com transmissão. Exatamente.
as técnicas, tudo aquilo que a gente aprendeu aqui no programa Caos, a igreja local teve que fazer lá. É verdade. E o jovem, até na entrevista com o Marcos Vinícius, ele fala, né, que quem deu como é que é? O suporte para que a igreja continuasse foi a juventude, porque tem essa habilidade, porque tem a facilidade, tem alguns conhecimentos. A gente tem o YouTube como uma ferramenta de consulta, de aprendizado muito grande. Muitas das coisas que a gente aplicou aqui foi encontrado tudo no YouTube. Os tutoriais. Nós não fizemos cursos, nós não tivemos tempo para fazer um treinamento, não. A gente foi correndo atrás do prejuízo, buscando conhecimento. O Sérgio, né? A gente faz gravação via rede, né? A transmissão do áudio que vai para as lives, agora a gente está fazendo via rede, via conexão de rede. Né? No encontro acadêmico, nós criamos uma rede interna, né? O Jorge passou a fazer parte da equipe, né? E o Jorge, com o conhecimento que ele tem de infraestrutura, de redes e tudo mais, foi o auge assim, que a gente conseguiu fazer de uma conexão, de uma internet interna, de uma rede interna, para fazer toda a comunicação. Né? E todo esse processo de evolução, ele foi feito, como o pastor mesmo falou, né? Meio que forçado. Agora, gente, agora é a hora, tem que entrar na live, os irmãos não estão podendo vir para a igreja, como é que a gente vai fazer? E aí agora vocês correm atrás aí, se vira aí, a molecada correu atrás do prejuízo e tem feito um bom trabalho. Esse é o ponto que a gente precisa falar. O programa Caos, ele, para a gente, foi bom, mas para a igreja local, esse momento de pandemia foi algo também, um pontapé inicial. Eu me lembro que eu falava lá com o Marcos, lá em Cabo Frio, que eu tinha alguns equipamentos que a gente poderia fazer algumas, não transmissão, que eu não pensava em transmissão, mas eu podia fazer algumas gravações de mensagens para postar no YouTube. Mas nunca ia imaginar que eu ia ter que fazer live dos cultos, transmitir os cultos ao vivo. E isso realmente foi algo que a gente foi ter que fazer forçado. A experiência da câmera, né? A experiência da câmera é algo que até hoje, quando eu ligo a câmera, tem que ser umas 5 vezes até começar a ficar bom. E aí você vai pegando a manha, você vai se adaptando, você vai ficando mais natural, né? E as coisas vão evoluindo melhor, com certeza. A gente vê que realmente foi uma coisa assim fantástica, né? Sem dúvida nenhuma, a gente vê a mão de Deus, não só na conversão, mas na igreja evangélica. Porque muitas igrejas, está falando da nossa, todas elas sofreram com isso. E todas elas têm suas experiências e lutando contra a realidade. Ele está falando da igreja local, nós tivemos dificuldade como região, mas a igreja local sofreu muito com a limitação, talvez fosse bem menor ainda. Você tem mesa de som, você tem... Aqui em Mesquita foi uma batalha terrível, né? Felipe que o diga. E hoje a gente vê a evolução, né, cara? Ali no começo, a gente até brincava aqui, né? Todo mundo querendo dar o seu jeito para atender a igreja. A imagem de cabeça para baixo, né? O áudio. Eu gravei uma assim com a imagem. E na medida que a gente vai trabalhando, vai crescendo, a gente começa também a ser mais exigente, né? É verdade, é um processo que você não para. Não volta. Né? Cada vez mais você quer incrementar de uma forma. O Jonas vive me dando trabalho, porque ele vive querendo botar a câmera de outro jeito. Aí agora apareceu o Wesley também, que tem que fazer um enquadramento, porque é aqui, porque é ali. Mas é um processo colaborativo em que a gente nunca acha que está bom o suficiente. Você sempre quer melhorar. Porque o fundo tem sombra. Não, mas é o que eu quero fazer assim. Agora a gente está com as ideias de fazer as gravações da parte musical em externa, em área externa, que tem essas facilidades. É outro desafio. Mas são desafios que a gente precisa ser constante. Verdade. Porque a rede social já é um desafio. Você prender uma audiência já é um desafio. Você vê que a gente começou o programa com 1 hora de duração. E começamos, era na parte do dia, era 10 horas da manhã, se eu não me engano. E depois a gente foi ver que não, é melhor a gente botar para a parte da noite, que as pessoas podem assistir. E foi bom, porque depois que a pandemia começou a dar uma afrouxada, que as pessoas começaram a voltar ao trabalho, elas ainda podem assistir o programa às 9 horas da noite, o horário é bom. E, enfim, as pessoas podem interagir no momento do programa tá indo. Então, a gente vai aprendendo e a gente vai buscando cada vez mais aperfeiçoar as técnicas. Para você ter uma noção, a entrevista com o irmão Almir,
por causa da iluminação, a camisa dele, que era amarela, para mim é amarela, né? A camisa dele, para mim, que era amarela, ficou branca. Tinha uma faixa, quem quiser ver, assistir lá depois. A faixa da camisa dele tinha uma faixa que para mim, ficou branca na gravação. E eu vi aqui que era amarela. E aí eu tive que, na edição, aprender a fazer a coloração. Olha lá o daltônico de novo, hein? A fazer a coloração para poder botar a tarja amarela de volta na camisa dele, porque de um lado estava branco e de outro amarelo. E são detalhes que podia ter deixado do jeito que estava. Dá um trabalho, né? Mas a gente quer ser desafiado. Nessa questão da experiência, eu quero fazer um destaque também, e até uma menção honrosa para as igrejas locais que conseguiram, de alguma forma, com maior ou menor qualidade, conseguiram também transmitir os seus cultos ao vivo. Eu tenho certeza que os pastores dessas igrejas estão muito orgulhosos da juventude, né? Que muitas vezes são criticados pelo comportamento que, às vezes, parece para uma geração antiga, que é desconfortável, que causa preocupação, mas como o pastor Marcos Vinícius foi bem citado aqui, ele pontuou aqui na entrevista que ele participou, foi quem deu a sustentação. Foi quem deu a sustentação às igrejas. E cada vez, nesse aspecto da igreja local, as igrejas que iniciaram estão agora num caminho sem volta, como também pontuou o pastor Cláudio. É um caminho sem volta, porque agora faz parte da rotina, do dia a dia da igreja. Não se concebe mais, nas igrejas que iniciaram esse tipo de trabalho, ter um culto sem estar sendo, pelo menos, gravado para ser editado e publicado depois. Mas é um processo que nós iniciamos e que, em nome de Jesus, vai crescer, vai alcançar as outras igrejas. Algumas não conseguiram por falta realmente de recursos, né? Mas vão começar a colocar isso também como prioridade agora nos seus orçamentos locais para poder adquirir equipamento. E tenha certeza que a juventude dessa igreja vai ser fundamental. Com Os certeza, jovens, sim. eles vão se envolver, eles querem se envolver. Vai despertar novos Eles querem talentos, ser né? úteis, querem mostrar trabalho, porque é para o reino. Não é por vaidade pessoal. A gente vê nessa equipe que tem trabalhado conosco que ninguém é vaidoso, ninguém quer aparecer. Eles querem trabalhar. E a oportunidade está sendo dada a eles. Eu, no meu caso pessoal, eu tive uma grande experiência. Até por conta do Ministério da Vida Pastoral também, eu fui levado a produzir alguma coisa. E eu fiquei com muito medo, porque eu já tinha uma certa experiência de uma locução de rádio, que é totalmente diferente. Mas agora eu tinha que expor a minha imagem, né? E eu e minha esposa gravamos lá um vídeo, e depois nós ouvimos assim muitas pessoas, poxa, que legal, foi bom, continua. Nós não conseguimos ainda uma segunda edição aí para aquele momento, mas estamos já nos preparando para uma nova apresentação, uma nova mensagem dessa forma, né? Nós começamos trabalhando com um texto e publicando texto nas redes, e alguém já está sugerindo, transforma esse texto em vídeos, que é muito mais legal, né? A transmissão do que você colocou ali no papel, colocar também como imagem, que as pessoas vão gostar, como podcasts. Eu ainda não consegui ainda vencer esse desafio, né? Mas eu estou pedindo a Deus para que... Amém. Aproveitar para agradecer os pastores. Os pastores foram usados por Deus, né? Cada um ali no seu contexto, cada um trabalhou na condição que pôde trabalhar, né? Porque não foi só vídeos, alguns trabalharam com os aplicativos, né? A conferência, né? Zoom ou semelhante Zoom, então trabalhando até hoje, né? Cultos gravados, depois live, a gente percebe a evolução. Né? A evolução. Então, os pastores não deixaram de atender a igreja em momento algum, foram flexíveis, usaram os jovens, deram condições para os jovens mostrarem ali os talentos, os dons, que eles entendem muito desse negócio, né? Eu não entendo. Tecnologia, né? Eles mídia. Não precisam olhar manual para isso, né? Tem uma habilidade incrível. E os pastores tiveram a sabedoria de identificar e trabalhar com essa galera, né? Graças a Deus. Eu acho que o resultado, a gente está falando de experiência, né? Adquirido,
é um crescimento da igreja partindo para um novo horizonte. Que a gente, antes da pandemia, podia até pensar nisso, um ou outro, mas a gente não tinha isso como prioridade. Pegando a fala do pastor Celso, hoje é uma prioridade. Não dá para pensar na igreja mais, assim, sem internet, aquela que já começou, tem que ter internet. Não tinha internet. E aí veio a ajuda, né, da região, botar a internet. E a gente precisa entender que a pandemia, claro, sem dúvida nenhuma, afetou nossas vidas, perdemos pessoas queridas, mas deu a capacidade da igreja de ser resiliente é extraordinária. No meio da crise, é coisa de crente, né? Eu digo assim, coisa de crente. No meio da crise, sobressaiu a igreja e ela conseguiu se reinventar e fazer coisas novas, e hoje a gente está com essa bagagem. Eu tenho como experiência, para mim, mais marcante assim, toda vez eu gosto muito de ver as pessoas trabalhando, né? E para mim a equipe, essa equipe que está aqui, que tem pessoas que não estão aqui no momento, até postei aquela foto que a gente tirou lá em Caxias, né? Essa experiência de ver o pessoal trabalhando, uma entrega É muito gratificante. é forte, mas mesmo porque as pessoas estão trabalhando, elas não vão aparecer, Verdade. não é? Verdade. E isso é grandioso, né? Essas pessoas não aparecem, mas elas chegam cedo, aí o Serginho assim, vou estar lá 8 horas, misericórdia, domingo, vamos estar 8 horas, 8 horas, vamos lá. A gente vinha para cá, e assim, mas é muita alegria, né? Fica até a tarde, até o final da tarde. Pastor Cláudio, essa ideia do ministério e do dom, né? Sim. Tem aquela frase que diz que quando você exerce o seu dom, você não trabalha. Isso. Você amola a ferramenta. Então é isso. As pessoas fazem com alegria e estão disponíveis e se apresentam voluntariamente porque elas estão ali exercendo o seu dom. Isso. E quando você está exercendo o seu dom, isso dá alegria, isso é prazeroso. Então mostra cada vez mais essa visão correta da igreja, trabalhar com ministérios e dons na Igreja de Cristo. Isso aí é muito legal, pastor. E dentro da questão de experiência, eu tive uma experiência no passado na condução de uma rádio comunitária. E eu convidava pessoas para trabalharem comigo, anônimas, que nunca tinham feito nenhum trabalho. E, pela misericórdia de Deus, hoje eu tenho 3 locutores que estão empregados profissionalmente em rádios, Melodia, na Novo Tempo, na FM O Dia, e que começaram ali brincando de ser radialista. E eu tenho certeza que esse nosso trabalho vai dar esse despertamento. Com certeza. E com certeza, a experiência que está sendo adquirida aqui, de uma forma amadora, mas vai se aperfeiçoar em nome de Jesus. Eu queria só colocar assim na nossa evolução, mas eu vou pedir ajuda do pastor Jefferson, mas eu vou aqui dar uma pincelada antes, tá, Jefferson? Nós começamos ali no escritório, o primeiro programa Caos, e depois mudamos aqui de endereço, né? O estúdio acabou sendo aqui mesmo em Mesquita, nós estamos na IAP em Mesquita, desde já a gente agradece o pastor Evandro e toda a equipe dessa querida IAP, e aqui fomos evoluindo, em cada programa Caos, nós fomos evoluindo. Depois nós arriscamos uma live, né, pastor? Eu queria que você fizesse essa retrospectiva, porque a Assembleia, que era algo que a gente mirava, porque a gente tinha certeza que a nossa Assembleia ia ser virtual, não teria como fazer ainda presencial, foi o nosso grande desafio. Nós, como regionais ali, como superintendente, a nossa equipe, era algo muito temeroso. Mas essa experiência, ela nos ajudou a chegar seguro lá na Assembleia. E agora, por último, a terceiro encontro, né? É verdade. Tudo que a gente aprendeu no programa Causa, a gente aplicou na Assembleia e ainda mais no encontro acadêmico, né? Foi um processo que não foi fácil, né? Mas como a gente tem falado, a gente na área técnica, a gente sempre conversa lá e a gente fala isso. Tudo que a gente passou
foi um processo que a gente foi vencendo as etapas, é algo gradual. E aí os meninos agora que desde a Assembleia estão com a gente também, têm ajudado a agregar mais conhecimento, mais técnicas, as questões vão ficando mais difíceis, porque vai surgindo outras ideias e outras visões. Ideias de programa, ideias de conteúdo em si. Formato, né? Formato das coisas, do que a gente pode fazer, gerar, produzir. Mas não é produzir por produzir. O nosso foco é poder oferecer para que a igreja local esteja alimentada pela palavra, por tudo. Mas, como a gente estava falando, o conhecimento ele foi sendo gradual. É basicamente o que Paulo fala, né? Paulo fala sobre sermos edificados, edificarmos uns aos outros. A área técnica ela é bem isso. Porque o Sérgio tem um conhecimento enorme na parte de áudio, na parte musical, na parte de produção, nas técnicas de tratamento de áudio. Nós começamos lá atrás, basicamente usando uma forma de gravação, e terminamos, né, nem falando da live, mas só da gravação do Programa Caos, nós estamos aqui nessa fase da gravação do Programa Caos com técnicas totalmente diferentes. E as lives, inclusive, também seguem esse mesmo padrão. Hoje a gente tem um áudio, a qualidade de áudio da Assembleia foi fenomenal. Sem delay, sem diferença do áudio para o vídeo, tudo alinhado. A qualidade do som, a bateria. Bem profissional. Né? A Assembleia, para mim, foi um negócio extraordinário, porque a Assembleia é meio complexa, né? Ali ia envolveu várias ações, falas, votação. Foi um negócio. E a gente teve um medo no processo, dentro desse processo, nós tivemos um medo muito grande, que foi o que aconteceu com a nossa falta com o Ministério Jovem. Na primeira live que nós fizemos foi a live com o Ministério Jovem. E nós tivemos uma dificuldade técnica muito grande de fazer a live. E acabamos fazendo a live apenas com uma câmera, né, sem possibilidade de fazer mais nada. Não tinha mais o que fazer. A gente já estava mega atrasado para começar, começamos mega atrasados, e não tem jeito, vamos assim. Fomos com uma câmera só. Foi a maior tristeza nossa da gente não conseguir fazer mais, porque a gente sabia que poderia fazer com tudo que a gente tinha. A gente tinha 3 câmeras, a gente tinha uma placa de corte, a gente tinha inúmeras possibilidades que a gente estava planejando fazer e não conseguimos. E aí o medo era que chegasse na Assembleia a gente tivesse o mesmo problema. Esse era o maior medo. E, graças a Deus, nós encaramos o desafio, né? Outras pessoas vieram, como o Wesley veio para agregar com a gente, e agregou grandemente na parte da equipe, de fazer o trabalho acontecer. Né? E aí chegamos na Assembleia, fizemos o culto pela manhã. Isso. O culto pela manhã rodou redondinho, foi perfeito. Na hora de começar a Assembleia, a gente começou a sofrer, porque as coisas não estavam encaixando. Enfim, mas aí chegamos na Assembleia, conseguimos executar com perfeição, podemos dizer. Com perfeição, com qualidade visual, de imagem, e qualidade de áudio. Né? Foi um trabalho assim, onde a gente vê que Deus acaba agindo onde a gente não pode ir. É verdade. Pastor Jeff, sem querer ameaçar a função de entrevistador, é só te dando um gancho aqui, né? Mas nós evoluímos também nos equipamentos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque Deus foi nos dando graças e a região foi adquirindo alguns equipamentos mediante a indicação de vocês. Fala um pouco sobre isso, porque realmente do primeiro programa para o último, para esse que está sendo feito, houve um investimento aí financeiro e Deus, graças a Deus, nos abençoou para termos essa condição. Né? Se o senhor me permite, deixa eu até, para acrescentar algo mais na fala dele, porque não basta só também adquirir o equipamento, mas o seu manuseio. Saber como manuseá-lo, como configurar cada ferramenta. Então, boa. E, na verdade, esse faz parte de outro desafio, né? Que a gente muda o equipamento, você muda a forma de fazer. A gente gravava com celular, né? A gente teve que aprender e descobrir como fazer para funcionar 3 celulares ao mesmo tempo e a gente poder fazer os cortes das câmeras, né? E, enfim, a gente foi dando o nosso jeito ali, que era o que a gente podia ter. Mas o investimento ele foi fundamental
para que a gente obtivesse melhoria, porque quem vai assistir o programa Caos antes da gente ter as câmeras DSLR, que a gente chama, a diferença é grande. Muitas coisas eu tentava compensar na edição. Apanhei muitas das vezes, outras vezes não tinha o que fazer, tinha que ficar daquele jeito, né? Mas a gente não tinha outra opção. Aí, quando vem a câmera DSLR, ela traz um up na qualidade da imagem, mas também traz o desafio da gente aprender a mexer nela. Porque ela é completamente diferente, ela é mais manual, você tem que ter mais atenção a algumas coisas. Inclusive, nos programas que a gente gravou com a DSLR, a gente teve alguns problemas que eu tive que conseguir compensar de alguma forma na pós-produção, porque a gente está aprendendo. Tem que entender a linguagem dela, a né? dinâmica que ela funciona, como ela funciona, né? E, enfim, e a gente conseguiu. A câmera DSLR foi fundamental para isso. E a gente hoje consegue fazer com 3 câmeras. Por quê? Porque a gente também teve a aquisição da placa de corte, né? A placa de corte ela é fundamental para que a gente faça as trocas de câmera, né? Nas lives também, inclusive, sem ter nenhum problema, né? Mais grave. E também a mesa de som. A gente tem uma mesa de som, a Soundcraft e... Como é que é? Esqueci o nome. Como é que chama aí? 24i. E ela... Propaganda do equipamento, né? Porque é bom. É recomendação do pastor Samuel, do pastor Felipe, lá da Geral também, né? Que foram também o nosso suporte, né? Foi fundamental para o Ministério de Comunicação da Geral, através do pastor Felipe, né? E também o pastor Samuel, que é o diretor do Setup, mas que tem muito conhecimento técnico nessas áreas, que nos ajudaram ali por trás, dando dicas, né? Da experiência que eles tiveram, porque eles fizeram lá aquela transmissão teve um programa aqui, a Super Live, né? A Super Live. A Super Live. Então, eles tiveram uma experiência com a Super Live. E aí, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente foi procurar eles, né? E o Ministério fez lá um documento e fez as indicações também, né? Então, essas coisas, essas experiências que nós adquirimos, serviram para a gente caminhar. Mas, pelo que eu vejo, ainda tem desafios ainda, né? Porque a gente está olhando aqui. Se a gente for olhar, né, de repente, aí mostra para o pessoal as coisas que nós conseguimos. Mas, no início, era só aquilo. Num lugar pequeno, né, um ambiente pequenininho, cheio de dificuldade. Hoje, acho que a área da tecnologia sempre terá dificuldade. Não, você sempre tem como evoluir, né? Sempre tem como evoluir, mas sempre tem desafio. Sempre tem desafio. Nunca nós vamos passar por uma tranquilidade e agora está tudo certo. Sempre vai ter desafio. Mas nesse desafio, olha quanta coisa a gente evoluiu. É verdade. E que a gente precisa evoluir. Não é? Porque, como a gente falou lá no princípio do caminho sem volta, não tem mais volta. A gente precisa trabalhar mesmo nessa parte aí. E a gente tem sonhos aí para a gente compartilhar depois, expectativas novas aí. Mas a experiência que fica, né, para a gente é de ter uma equipe voluntária que trabalha por amor ao reino, né, que investe a vida ali no que está fazendo, simplesmente por querer transmitir a mensagem do Evangelho. Isso é fantástico. É uma coisa que ninguém está recebendo nada aqui, né? Mas a gente está investindo em algo que é a nossa vida no Evangelho, para pregar o Evangelho. E que os ouvintes, as pessoas que estão vendo o programa, que eles possam divulgar isso, porque às vezes a gente fica aqui, eu já saí daqui 6 horas, 7 horas, né? Teve um dia que eu pedi para sair mais cedo. Falei, vou embora, vocês ficam aí que tá bravo, né? Mas assim, a gente é uma coisa assim que não é simples de se fazer. Dá trabalho. Dá trabalho. Tem reuniões que acontecem. Tem os bastidores, né? Os bastidores, cada programa, reunião. Teve programa que a gente fez reunião com quando era 2 entrevistadores. Com um entrevistador, com outro entrevistador. Cada vez um desafio diferente que a gente teve que enfrentar. Então o negócio dá trabalho mesmo. Dá trabalho. Então eu louvo a Deus pela parte técnica aí, porque eu trabalho aqui. Né? Eu trabalho aqui. Mas eles vão trabalhar em casa ainda. Né? Além daqui, eles vão estender em casa, nas suas vidas lá, vão estar investindo o seu tempo, da sua família. Assim, muita gratidão que eu tenho a Deus, Glória a Deus. por ver o trabalho sendo realizado. Essa experiência eu trago comigo. Experiência de viver o reino.
Eu acho que isso é reino de Deus, né? Eu penso que isso é reino de Deus. Com certeza. Eu quero aproveitar para agradecer também o apoio que nós estamos tendo, né? Sim. Da diretoria regional, que a diretoria regional é formada por 4 companheiros, né? Dificilmente você vê aqui o pastor Evandro, participou de um programa, né? Isso. O pastor Luiz Trindade, quando começou a gestão, era ele que era o secretário, não apareceu em nenhum programa. Agora nós estamos com o pastor Alexandre, que me parece que participou apenas Só de da uma oração, gravação da campanha de oração oração. das 22 horas. Que, aliás, eu quero já falar sobre isso também. Mas são companheiros que apoiaram e que estão apoiando Sim. esse trabalho, o nosso canal no YouTube, o trabalho que a região vem fazendo nas redes sociais. O pastor Marinho também trabalhando com o pessoal no Espírito Santo diretamente. Isso. O pastor Marinho, na verdade, da diretoria, eu e ele é quem É, estamos, né, participando diretamente dos programas. Isso. Ele Ele foi coordenando entrevistado lá, coordena lá, entrevistou, foi Movimenta, entrevistado, né? movimenta. Movimenta. E o corpo ministerial, porque é meio parecido com a dinâmica com relação à diretoria regional. O corpo ministerial aparece mais, tanto aqui no ao vivo, como nas gravações. Quem sabe o pastor Jefferson apareceu mais, mas nós temos todo um apoio do corpo ministerial, né? Todo um apoio. Então, nós estamos bem alinhados, né? Em harmonia, aí, bem engrenados, e é por isso que Deus está abençoando Honrando. e agradecemos, né, o apoio. A gente teve um programa com todos os ministérios, né? Tivemos programas caos com todos os ministérios. Mas eu queria complementar falando o seguinte: além do programa Caos, nós trabalhamos na oração das 22 horas, Isso. vários pequenos vídeos, uma campanha. Poderia falar sobre essa campanha, pastor, que nós trabalhamos? Foi no mês de Setembro. Setembro. A campanha de Setembro Amarelo. Fale um pouco O sobre Setembro Amarelo, eu achei fantástica. A experiência, Demais. as pessoas que trabalharam conosco também não tinham experiência com gravação. Nós tivemos uma certa dificuldade. Teve palestra ali que teve que ser feito inúmeros cortes. Quem vê o produto final, isso é bom destacar. Quem vê o produto final, essa fala que eu estou tendo aqui, ela pode ser cortada. De repente, pastor, começa tudo de novo. Essa aí não vai ser porque o senhor está falando que pode ser. Hein? Pode ser, então eles já não vão fazer. Mas vocês em casa, Dependendo do que o senhor falar, eu posso cortar, se o senhor quiser. vocês que estão em casa, vocês não imaginam quanto uma gravação, produto final de 15 minutos, de 20 minutos, leva um dia inteiro. Fora a edição que é feita depois. Né? No início levava mais de um dia, né? Levava mais de um dia. Madrugada. Então, a campanha do Setembro Amarelo, nós tivemos um roteirista que produziu, a gente tentou, né, trazer alguma coisa ao vivo e vimos a dificuldade, o desconforto que algumas pessoas com quem falamos. O depoimento, né? Depoimento, porque Isso. precisávamos de depoimento para poder trabalhar o tema. E tivemos alguma dificuldade em encontrar pessoas ao vivo. Então, qual foi a solução? Vamos criar um texto, vamos idealizar. E aí encontramos o Tiago, né? Dramaturgo. Foi mesmo. Dramaturgo da nossa igreja em Santíssimo, e que trabalhou conosco assim, muito legal, muito bem. E as psicólogas, a Carla Vaz, a Miriam, né, da IAP de Piedade, a Carla da IAP de Coelho Neto. Enfim, foi uma experiência louvável. E o comentário. Eu não posso deixar de falar do comentário, né? Que a gente foi fazer lá o levantamento, fomos dar uma olhada lá nos comentários que tinham lá. E tinha um comentário de uma pessoa lá que falou que, olha, não sei como é que eu caí nesse vídeo, mas foi muito bom. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. O alvo foi alcançado. Uma pessoa, um comentário, já pra gente já foi o máximo daquele trabalho. Eu do costumo Setembro dizer Amarelo. na minha vida ministerial, como pastor, que se Deus me levantou como pastor para cuidar de uma única vida e ter um resultado positivo, eu estou satisfeito. Eu poderia falar como Simeão: pode me levar, Senhor, que eu cumpri o meu papel. Amém. E eu acredito
que o programa e os desafios que nós tivemos, a evolução nas nossas atividades em redes sociais tem um propósito. Glória a Deus, tem mesmo. Que nós vamos trabalhar depois, né? Amém. Mas nós temos um propósito. Então nós vamos fechar mais um bloco, né? com a experiência, já fizeram assim, ó. Dar o chute na canela dele aqui. É que a gente já me avisou ali. O bom da mesa é esse, né? Já me avisou ali. Vamos fechar esse bloco e a gente carrega conosco e certamente muitas experiências vão vir. Né? Então eu convido você a estar compartilhando esse e o outro vídeo e o outro que vai vir. A descrição lá. Que você possa... Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. A gente tem muitas coisas que a gente vai falar agora nas expectativas, no próximo bloco, que vai ser uma benção. Então compartilhe em nome de Jesus. Queria pedir o Jefferson para finalizar esse bloco com uma oração. Oremos ao Senhor, porque a experiência ela traz para a gente maturidade. E ela é fundamental na vida cristã, na nossa vida pessoal e também nos desafios que a gente tem pela frente. Isso traz para a gente o crescimento. Amém. Soberano Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de viver esse momento. Amém. De participar desse momento de aperfeiçoamento, onde as ferramentas, as técnicas, né, a forma de levar o Teu Evangelho a outras pessoas, uma mensagem de conforto, um direcionamento, uma mudança de vida, Pai, nos permite alcançar lugares que nós jamais imaginaríamos e imaginamos, corações, as necessidades, ó Pai. E o Senhor tem feito isso com a sua igreja, tem feito isso com a nossa convenção, tem feito isso com a nossa liderança, e eu te glorifico por isso. Que possamos continuar nesta oportunidade de crescermos a cada dia mais, Amém. Sendo edificados na palavra e no conhecimento. Não só no conhecimento bíblico, mas também no conhecimento das técnicas, das ministrações, através da evolução das formas que a tua igreja tem usado aí para levar as mensagens, e que o Senhor possa continuar fortalecendo a nossa fé, nos dando um olhar sempre no amanhã, e jamais olhar para trás. Possamos olhar para frente e vermos que ainda tem muito mais que o Senhor reservou para nós. Amém. Cuida de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como num deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando, o Senhor está cuidando.